Estamos começando mais uma aula aqui no canal Biolodúvidas. Eu sou Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral. E na aula passada eu falei acerca da classificação dos lipídios e na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre a função dos lipídios. Então, para considerar já aqui o professorzão, já vai arregaçando o dedo no like aí, senão provavelmente você vai ter uma camada enorme de tecido adiposo neste ano de 2021, tá? Então, se não deixar o like, jogo para você aí diversos ácidos graxos. E o que são ácidos graxos, né? Ácidos graxos são aí lipídios, né? Formados por glicerol e ácidos graxos, como eu falei na aula passada. Antes de falar um pouco da função para vocês, só reclassificar aqui, ou melhor, né? Só introduzir novamente o que são o lipídio, né? O que é o lipídio? O lipídio é uma molécula orgânica que compõe as células, membrana plasmática, que é um composto orgânico, juntamente com proteínas, carboidratos e vitaminas. Lipídios têm uma função, tem funções bem específicas, algumas funções são bem semelhantes à função do carboidrato. Eu vou estar explicando isso para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, lembra bem aí mais uma vez que lipídios são hidrocarbonetos insolúveis, ou seja, moléculas que são insolúveis, moléculas orgânicas, ou melhor, que são insolúveis, geralmente são lipídios e são solúveis em solventes inorgânicos, tá? Olha só aí uma imagem do que nós chamamos de triglicerídeo, né? Formado aí por, melhor, né? Uma molécula de ácido graxo. É melhor chamar de ácido graxo esse negócio. Então tá aí uma molécula de ácido graxo, como eu havia colocado na aula passada, e não possui uma identidade química definida, mas apresentam longas cadeias de hidrocarbonadas ou de anéis benzenos. A maioria dos lipídios possui ácido graxo, a maioria, não todos, eu coloquei isso na aula passada, é bom você ir lá e olhar, tá? Longa cadeia hidrocarbonada polar e um grupo funcional polar carboxila, como você vê aqui na imagem, um grupo carboxila, um C dupla OH, e aqui uma longa cadeia carbonada, que é o que vai estar caracterizando um lipídio. Patrick, vai com calma que eu estou no ensino fundamental 1, estou no ensino médio, no ensino superior. Calma, gente. Não, gente, calma. Interessante é que essas aulas aqui, eu estou colocando os slides de uma forma de mapa mental, tá? Alguns professores utilizam recurso de lousa. Vocês podem perceber que eu tenho ali uma lousa, inclusive uma lousa voltada para aulas sobre lipídios, mas eu resolvi fazer isso com slide para você poder ter uma melhor visão. Então, o ideal é que você transcreva isso aqui em seu caderno, tá? Perdão. A aula, ela é apenas 10% do processo. O que você precisa fazer é anotar o que está aqui e ficar atento à minha explicação. Mas é claro, você não vai anotar agora. Tô tossindo. Eu sempre tosso quando eu vou dar aulas. É normal já, gente, então considera aí, pelo amor de Deus, deixa o like pro professor doente, ok? Então o ideal é você, de fato, prestar atenção no que eu tô falando e depois fazer a anotação, combinado? Bom, com relação à função, eu coloquei aqui 4 funções que são bem comuns encontrar em provas e são funções de base. Para você que está no ensino superior, cada uma dessas funções, elas englobam características mais complexas, tá? Depois, lá na frente, eu vou estar gravando vídeos falando um pouco acerca de cada uma dessas funções do lipídio. Aqui são funções gerais. Fonte energética são a segunda fonte de energia utilizada quando não há carboidratos. Alguns alunos se prendem a carboidrato como principal fonte de energia e acham que a célula não utiliza outros mecanismos para poder produzir o ATP. O ATP é a moeda energética que rola dentro de uma célula. Então, o processo em que acontece a conversão de um carboidrato em ATP é o que nós chamamos de respiração celular, que na verdade eu não diria que é uma conversão, é uma oxidação. É a retiração de hidrogênios na condição de elétrons, é uma retirada de elétrons para poder esses elétrons participarem da cadeia respiratória. Durante o processo de produção de ATP, na respiração celular, por exemplo, o que acontece é a formação de alguns ATPs não na cadeia respiratória.
acontece formação de ATP no citoplasma e formação de ATP, por exemplo, na matriz mitocondrial. Isso acontece porque um fosfato inorgânico se liga a uma molécula de ADP, e isso por conta das reações que estão acontecendo de oxidação. Então todo mundo fica muito preso à questão de respiração celular. Só que o lipídio também é utilizado para poder produzir ATPs, e produzem muitos ATPs, uma vez que a oxidação de uma molécula de ácido graxo proporciona uma quantidade, gigantesca de hidrogênios. E qual é o processo em que acontece essa oxidação de um ácido graxo? É o que nós chamamos de beta-oxidação de ácidos graxos, que é semelhante ao que acontece no processo de respiração celular, mas tem outras enzimas, é um processo ainda mais complexo. Então, os lipídios eles são utilizados na beta-oxidação de ácidos graxos para poder acontecer a produção de ATP. Se você não sabia disso, comenta aqui embaixo, caso tenha ficado com alguma dúvida, tá? Então, Patrick, quando eu estou com pouco carboidrato, então vai utilizar lipídio? Não, gente, na verdade não é assim. Nosso corpo não é um robô que faltou um combustível e vai para o outro. Está tudo sendo usado ao mesmo tempo, só que, claro, com demandas diferentes. Tem células que estão usando mais carboidrato, está fazendo respiração celular. Tem células que estão fazendo beta-oxidação de ácidos graxos. Tem célula que está fazendo gliconeogênese. Tem célula que está fazendo fermentação. O nosso corpo é um universo, então várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Isolante térmico também é uma função dos lipídios, camada de gordura que mantém a temperatura corporal constante. Aí, numa aula de histologia que tem aqui no meu canal, eu falo do tecido adiposo unilocular e multilocular. O tecido adiposo ele é um tipo de tecido conjuntivo que tem a capacidade de armazenar gordura, e essa gordura em si é na condição de ácido graxo. Lembrando aqui, pessoal, que geralmente os lipídios que nós utilizamos para funções energéticas e de armazenamento são lipídios da ordem dos triglicerídeos, como eu coloquei na classificação passada. Então, quando acontece o processo digestório, em que um lipídio é digerido, a molécula de ácido graxo, juntamente com o glicerol, é separada. O glicerol ele vai, por exemplo, para um ciclo de por exemplo, ou esse glicerol pode ir, que agora não me vem à cabeça, mas ele vai para um lugar específico, vai para o fígado, por exemplo. Já o ácido graxo, ele é transportado para as células que nós chamamos de adipócitos, para lá ser armazenado e posteriormente ser utilizado, tá? E esse tecido adiposo, além dele manter uma reserva energética, ele é importante para poder isolar o nosso corpo, para manter uma temperatura constante, tá? Para animais, por exemplo, que vivem em regiões muito frias, tem camadas enormes de tecido adiposo, que também contribui como fonte energética, porque o animal passa um bom tempo sem comer, como também para poder sobreviver naquele ambiente muito frio, tá? Função estrutural. Gente, lipídio é o principal componente, olha só, cuidado. Lipídio é o principal componente da membrana plasmática, tá? Na condição de fosfolipídio. Só que, preste atenção, entre lipídio e proteína na membrana, existe mais proteína. Pode parecer uma coisa meio bizarra, sim, mas existe mais proteína do que lipídio. O lipídio está ali formando a bicamada fosfolipídica juntamente com a molécula de ácido graxo, um glicerol e alguns grupos não lipídicos que formam ali a cabeça do fosfolipídio e a cauda formam o ácido graxo, mas a demanda de uma membrana plasmática é mais de proteínas. Mas o lipídio ele dá essa característica anfipática à nossa membrana. O que seria uma característica anfipática ou anfifílica? Seria uma característica ao qual existem regiões hidrofóbicas, que no caso corresponde ali ao ácido graxo, e regiões hidrofílicas, que corresponde ali a um pouco do glicerol e outras moléculas que formam o fosfolipídio, tá? Além disso, os lipídios têm função primordial na questão de formação de hormônios, e não só de hormônios, tem vitaminas que têm natureza lipídica, tá? Tem diversas outras moléculas, como o colesterol, por exemplo, que é uma molécula de lipídio, que também está compondo a nossa membrana plasmática. Então, essa formação de moléculas de natureza lipídica é bastante comum nas células, então nem sempre a composição é proteica. Também pode ser lipídica, tá? Testosterona, progesterona, alguns pigmentos fotossintéticos
por exemplo, como a clorofila, são naturezas lipídicas, tá? E a absorção de nutrientes auxiliam na absorção de vitaminas lipossolúveis. Vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina A, D, E e K, que são vitaminas lipossolúveis, ou seja, de natureza lipídica. Bom, essas foram algumas funções dos lipídios. Espero muito que você tenha gostado dessa aula Pocket, tá? Compartilha aí com seus amigos na sala de aula, com seus irmãos, primos. E é isso. Me coloca aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que você tenha, tá? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @biolodúvidas, e aqui no meu canal tem videoaulas praticamente toda semana e vídeos de curiosidade. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima. Valeu!